Vamos fazer por posição? E aí a gente vai entendendo se faz sentido ou não essa convocação. Boa, melhor. Vamos lá então, ô produção. Vamos colocar por posição. Olha lá, goleiros. Alisson, Bento e Ederson. E aí, senhores, tudo certo? Cara, assim, Alisson e Ederson, desculpa, eu acho que as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, mas, bicho, um é goleiro do Liverpool, o outro é goleiro do Manchester City há anos. Com o Ederson, não vive o seu melhor momento. Mas tu vai abrir mão de um cara desse, eu acho pouco provável. E o Alisson ontem, acho que deu a resposta para quem tá legal, né, rapaziada? não assiste o jogo do Liverpool e julga o Alisson só pela seleção. Também catando falha onde não tem, né? Sim. Porque o Alisson não foi responsável por nenhuma eliminação do Brasil em nada. Principalmente nas Inclusive, Copas. na última ele foi muito bem. Ele salva o Brasil em algumas boas oportunidades. E a bola do gol da Croácia, ele defenderia se ela não desvia no meio do caminho, provavelmente. Né? O Bento, acho que assim... Bento não está bem no lance. Mas o Dorival, eu acho que está querendo manter confiança inclusive, no mais novo. Contestado, ele não está jogando bem. Você conversa com quem acompanha o Campeonato Saudita, ele não está bem. Inclusive, ele tem o começo dele é bem terrível até, né? Quando ele começa, então, né? Assim, não está bem. É que assim... Eu acho uma loucura você chamar um goleiro que está jogando na Arábia Saudita, mas... Tendo um que está no Lyon, tendo o Hugo Souza, que aqui eu acho que é o hype, né? E o Everton, que voltou a jogar bem, mas eu entendo que pela idade hoje tá fora aí. Cara, assim, na boa, brigar pelo terceiro goleiro, eu acho que é pelo em ovo, né? Desculpa. Mas daí eu queria entender também a justificativa, né, do Bento. Aí isso eu acho que é um ponto, porque aí... né? O Bento vai justificar que faz parte do trabalho. Só que aí... Porque daí eu quero bater lá na frente com o Luiz Henrique, né? É isso, eu acho que o Igor Jesus e o Luiz Henrique, o Igor Jesus, os números são fracos, mas o Luiz Henrique acho que acabou perdendo lugar para o Estevão, mas o Igor Jesus era um 9 que na seleção estava fazendo a dele. Ele não... Porque assim, o Bento... Eu entendo, mas eu acho que não... Calma, o Bento não fez nada de novo para estar quem mantido. entrou no lugar... Não, beleza, mas assim, o Bento não fez nada de novo para estar mantido. A justificativa seria essa continuidade do trabalho. Aí isso contradiz algumas outras figuras aqui. Sim. Vamos pro Só próximo. esse o ponto. A posição de goleiro é Mas, de novo, brigar pelo terceiro goleiro é pelo em ovo. Tá, vai. Eu não entendo, mas dá pra passar um pano aí. Agora, só para constar, o Ederson já esteve bem melhor, né, do que ele faz nessa temporada. Eu também acho. Vamos para os laterais, o VSR. Wanderson, Wesley e Guilherme Arana. Se você quiser adicionar o Danilo como lateral também é outro. Mas eu acho que colocaram o Danilo zagueiro ali como zagueiro para baixar um pouco a coisa da imprensa, loucura assim, mas eu acho que ele pode, inclusive, ser utilizado. Aí a gente vai explicar, não é o lateral que vai pro fundo, que vai fazer ultrapassagem toda hora. O Danilo, há muito tempo, ele não é o lateral que todo mundo está acostumado a entender como lateral na seleção. O Danilo, o que ele faz na seleção como lateral, para mim faz totalmente sentido, não acho nenhum absurdo. Agora, a ida do Wesley é bem legal, né, cara? Bem legal. E justa, né? Inclusive, se você usar o Danilo como lateral esquerdo, como um terceiro zagueiro com bola, pra você fazer uma saída de 3, é o Wesley que tem que jogar. O Wesley espetadão com o corredor pra avançar. E aí tu empurra o Rodrigo pra dentro, o Rafinha pra dentro, faz um 3-2-5 ali atacando, que é o que vários técnicos na primeira prateleira fazem, né? Vários. Mas o Wesley é muito merecido, cara, muito merecido. E assim, de verdade, o que esse moleque evoluiu e assim, no começo que todo mundo descendo a lenha, viu? O torcedor do Flamengo já queria mandar embora, já não gostava. Esse moleque focou, tá jogando num nível muito alto. Bem legal, bem legal. Eu acho que hoje ele tem que ser titular, inclusive. Porque a gente falava na questão dos laterais, né? Pô, a gente não tem nenhum lateral de fato fechado, né? Com a certeza que será ele. E aí a gente falou assim, pô, convoca quem tem aí à disposição, porque daí a gente vai ver quem pode desempenhar. Você acha que ainda continua com esse mesmo problema? Acho que sim. Acho que não tem nenhuma certeza aí, né? Aí não tem nenhuma certeza. O Arana nunca joga, assim, raramente jogou na seleção que joga no clube. Não vem, inclusive, jogando tão bem assim no próprio Atlético em 2025. O Wanderson, acho que faz um bom trabalho no Mônaco. No jogo que ele jogou, em alguns momentos da mesma forma que o Wesley, que o Danilo, aí não fazia sentido botar ele. Depois ele jogou com mais liberdade. O Wesley tá voando agora. Vai ser convocado pela primeira vez, então tem toda uma questão. Será que ele já vai vestir a camisa e jogar como se estivesse no Flamengo? Ou vai sentir alguma coisa, adaptação? Tem que ver. Porque o que o Wesley faz, o Wanderson também faz, né? Sim. O Wanderson também chega muito forte, ataca, corre, passa as linhas. Então,
Tem que ver como é que vai funcionar, É conhecendo que aí eu do tenho jeito. dificuldade em ver o Wesley sendo um lateral base por trás. Aí sim. já não. Não, não é o próprio Wanderson Wanderson também não. até mostrou ali que consegue fazer, não é o melhor dele. Mas você convocar o Wesley pra ele ser um cara pra fazer saída não de faz 3, aí você sentido, quebra o não Wesley. faz sentido, Aí acabou. Agora, não entendi por que não chamar um lateral esquerdo. O outro lateral esquerdo. Não Só entendi. se tivesse explicação do Só se for. do E Danilo. aí tá muito claro que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Assim, a convocação do Danilo só pode ser explicada com não querer perder um líder. Porque, como lateral, a comissão já não conta mais com ele. Tanto é que na pré-lista ele veio listado como zagueiro. E como zagueiro, ele não é titular do time dele, né? Hoje ele não é titular do time dele. E a gente tem opções melhores. Chegou agora e tudo. Mas Inclusive, a maioria tem das vezes que jogou bem, pô. Jogou Inclusive bem. ajudando na construção Jogou bem, e tal. jogou bem. Mas ele não é titular do time dele. Inclusive, tem o zagueiro titular do time dele convocado. Eu ainda acho que, então, assim, que a gente tem sim dados e Tem eu não sustentação, acho eu também não acho, Eu não. não eu acho absurdo. eu acho que está muito claro que ele está convocando porque ele não quer perder uma liderança. menos se a menos do gente que cair- menos E do uma que a bola. versatilidade de um cara que joga em três Tudo bem, funções. mas se a, gente, É se a gente cair nessa questão aí da minutagem, ele tem, em traços, pouca minutagem, já que ele não é um titular. O Endrick também se aplica e foi algo que ele falou, que o Endrick estava tendo poucos minutos e por isso a não convocação. Então são esses pontos que acabam Só que batendo o- no Mas torcedor. calma, o Endrick tem poucos minutos e é quando era convocado, basicamente um reserva da seleção, ainda criando sua história, contra um cara hoje com poucos minutos, que até um dia desse era titular e capitão da seleção. Eu acho que são hierarquias com totalmente Real Madrid, diferentes. City e Juventus na carreira. Não, eu entendo a questão da hierarquia e acho que se ele quiser seguir por essa linha do líder, beleza, eu não o faria. Por sinal, Mas- o Flamengo foi o time com mais convocados, né? 4 convocados. Sim. Vamos pro próximo aí, ô, produção, zagueiros. Cara, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Murilo, Léo Ortiz, Danilo. Murilo tá aí. Alto nível, viu? É, aí nível, acho que jogando é- uma Tem bola. questionamento. É, acho que aí o também- nome mais questionável aí é o Danilo mesmo. E a dupla também não se questiona, eu acho. E que talvez Ainda não. tivesse Marquinhos, Gabriel o. Magalhães. E se o Militão tivesse apto, acho que provavelmente estaria aí. Acho que a gente não ia estar questionando muita coisa. O Gabriel Magalhães faz uma zaga com o Saliba de uma constância bizarra. O Marquinhos voltou a jogar num nível muito alto e ontem, inclusive, apesar da derrota do PSG, fez um jogaço, assim, quase perfeito, porque o Hakimi jogou soltaço e ele precisava cobrir. E ele foi perfeito na cobertura. Inclusive, assim, o PSG ontem deu um exemplo, o Nuno Mendes, que é um lateral muito ofensivo, quase abdicou de jogar para ficar só colado no Salah. Ele foi quase um terceiro zagueiro. E aí o Salah Marquinhos, assumiu mesmo. o Marquinhos foi zagueiro pelo lado direito, o Pátio por dentro e o Nuno Mendes aberto pelo lado esquerdo, quase não indo. E o Hakimi soltasse como ponta pela direita e o Barcola ponta pelo lado esquerdo, né? Dá pra gente sentir a falta do Beraldo ou é forçação também? Totalmente forçação, porque o Beraldo é reserva no PSG com a minutagem baixíssima. Não tá legal, E assim, pra mim tava na cara que ele ia perder espaço pro Murilo, dos zagueiros mais novos, né? Sim. Até porque eu falo isso desde quando eles surgiram, eu acho o Murilo mais zagueiro do que o Beraldo. Eu acho o Murilo melhor zagueiro do que o Beraldo. Você pode achar que o Beraldo tem um trato melhor com a bola, que o Beraldo, enfim... E teve um começo europeu melhor que o Murilo. Até porque foi para um lugar com mais grife. Sim. Só que perdeu espaço e hoje joga pouco. O Murilo é um dos destaques do time dele, Não, que é o Murilo- G4 da Premier League. O né? Murilo é um dos melhores zagueiros do mundo. É. Tá vendo? Então, dá pra Tranquilamente, sentir a pelo falta que ele tá do jogando. Beraldo. Eu, ao contrário, achava que o Beraldo é um cara que tem mais teto. Não acho que o Beraldo acabou pro Beraldo. Tá, não, também acho que é um acho que jogador não. que ainda... Acho que é legal. Mas hoje é não legal tem a gente brecha, pontuar né? isso, né? Porque o pessoal Claro. fala, já estão acabando com o Beraldo, já não serve mais. Não, Não, pô, gente, ainda tem muita coisa. Mas Ele eu está ainda hoje num acho time que o Beraldo- encaixado e a linha defensiva pronta. Sim, Os 4 jogadores de trás do PSG hoje são intocáveis ali, pô. Vamos pros meio-campistas. Você viu, Maruguil? Diminui aí, Maruguil. Você acha que foi quem que levantou essa pauta do Beraldo? Não é. Meias. Neymar, Gerson, Bruno Guimarães, André, Matheus Cunha e Joelinton. E aí, senhores? Tudo nos conformes aí. A saída do Paquetá eu acho que era justificável por bola. O Dorival disse que tem duas questões físicas ali, de 2 afastamentos de 10 dias, mas eu acho que na bola já era justificável o Paquetá não ser chamado. No mais é isso aí mesmo, gente. O Gerson terminou as últimas datas FIFA como Titular os e dois bem, né? primeiros jogos jogando titular bem, fez gol contra o Uruguai, né?
O Bruno melhorou, enfim. tá muito bem, né, cara, no Newcastle. O Bruno tá jogando muito bem no Newcastle, mas ainda fica aquela questão de seleção brasileira, né? Tem um cara aí que perdeu espaço, que acho que acabou sendo o Matheus Cunha, ocupou o lugar tanto do Paquetá quanto do Andrés Pereira, né? Que tem números muito bons. Segue tendo números muito bons no Cara, Fulham. mas assim, o Matheus é um dos caras que eu acho que pegou meio a pecha de que essa geração é ruim. Acho que é um dos caras que usam pra... mas o Matheus, ele tem muito problema, ele teve até hoje muito problema de constância, né? De lesão, muita troca de clube também. O Matheus tem muita troca de clube, apesar de ser muito jovem. Mas é um jogador extremamente talentoso, cara. Eu achei que o Sabe, Ederson ia no lugar cognitivamente, do um Joelito cara- ali. Que toma decisão muito boa. Eu achei Assim, que o Ederson da Atalanta ia no lugar do Joelito. Você tem- mas o Joeliton, eu acho que o legal é em questão de característica. A gente vai ter duelos bem físicos Sim. pela frente. É que o Ederson E o também é Joel- fisicão Também, mas o Joeliton de verdade, cara. Esse meio, assim, a gente projetando depois a escalação, eu acho que a melhor dupla que a gente teve ainda foi Bruno Guimarães e Gerson. Também acho. Só que, assim, projetando o jogo contra a Argentina, Bruno imaginando Zé. que o quarteto vai jogar, cara, o meio campo da Argentina tem, além de ser físico pra caramba também, eles têm maior controle de jogo. Deixar só os dois aí é osso, né? acho ruim também. E a Colômbia também é um meio campo físico Muito e que pegado. também tem qualidade. Então, é um dilema, porque isso vai exigir do Rafinha, isso vai exigir muito do Vinícius- Rodrigo Do Vinícius. e do Vinícius. É, Porque que o Neymar vamos- se for titular, vai ser protegidaço, né? A gente tá projetando aqui que o Brasil vai num 4-4-2 sem a bola, um 4-2-4 sem ela. A questão é que a gente tem Neymar. O Neymar não, o Neymar sem a bola vai ser um cara que vai ficar adiantado, junto com o outro que foi escolhido. Mas a gente tem Rodrigo, Vini e Rafinha que podem jogar por fora e por dentro, cara. É muito louco isso. Até o Mas- Vinícius, que pra mim é o mais, mas eu é o mais acho- Coloca os ponta. atacantes aí, produção. Se você for projetar isso aí, se a gente considerar o Neymar titular, é o Neymar titular como meia ou como falso 9? Se for como falso 9, Com bola como um segundo atacante meia. então, mas com o João Pedro, Não, Acho que com o Rodrigo. eu acho que vai Rodrigo e Neymar por dentro, Rafinha e Vinícius Não, pelos lados. ou, assim, o Rafinha vinha sendo, olhando os últimos jogos na seleção, ele vinha jogando por dentro. Por dentro. Imaginar que não quer mexer com o Rodrigo e deixar ele livre na direita, talvez Também, seja mais confortável colocar Rafinha e Neymar por dentro, o Rodrigo e Vini. Sim, então, a mas questão- aí a questão é esse que é o um Neymar ponto, vai né? por dentro, os Esse é um outros ponto podem para fazer- bater Enzo Fernandes, Depou e McAllister contra Gerson e Bruno Guimarães, a gente vai perder feio essa disputa aí. Produção, atacantes aí, produção. Não Acho que é sei, um eu acho que o problema. Vinícius e o Rodrigo e o Rafinha estão habituados a baixar bem. pra E o recuar. Rafinha faz um papel de morder lá no Barcelona firme não, também. O Bem, Rodrigo mas para ajuda. você equilibrar, você vai bater 3 jogadores com um combo muito grande. Mas você vai segurar alguém com 2 atacantes. Ó, Eles Rodrigo, também vão ter essa. O Brasil vai jogar com uma dupla de atacantes. Rodrigo Vinícius Júnior, Savinho, Rafinha, Estevão, João Pedro. Não tivemos Luiz Henrique, não tivemos Hendrick. E Igor Jesus. E Igor Jesus. Então, o começo de ano do Igor Jesus é muito ruim. Sim. O Igor Jesus tem 1 gol em 8 jogos. Nos jogos lá, tudo bem que o sistema do Botafogo não tá ajuda rolando. muito ele, mas os jogos dele foram ruins. Eu entendo sair o Igor Jesus. Não entendi a saída do Luiz Henrique, né? De fato, não estou Não entendi acompanhando, também. não estou acompanhando como ele está no Zenit, não tenho nenhum problema em Mas dizer, demais não não precisa acompanhar, acompanho. não. Mas era um dos destaques Não da acompanho o seleção. Campeonato Russo com todo carinho, não acompanho. Quem acompanha aí, meus parabéns, mas eu não acompanho. Mas acho que... Ele nem estreou, inclusive. Não estreou? Ainda não estreou. Então, nem Tá, sabia. então, Então, assim, não vejo motivo de não sair. Inclusive, o Luiz Henrique foi muito importante Eu ia falar isso, ele salvou o Dorival pro Júnior. Dorival Júnior nas 2 últimas datas FIFA. Mas o fato de não ter nem estreado, eu acho que... Pô, tá quantos meses Talvez, parado? pode ser. Pode ser, talvez. E assim, tá, pode ser. e quem entrou no lugar é um dos maiores talentos que surgiram. Mas o Estevão e o Hendrick estão nessa, né? O Dorival pelo menos tem ido conforme o momento dos dois. Se o Hendrick tá muito bem, como ele estava lá atrás, aí vai. Gente, o Hendrick não aparece há umas 3 convocações. eu ia já, falar né? isso. Eu Não, acho mas que ele não quando concordo, estava lá não. atrás ainda ia. Aí Pressão. ainda tinha o hype quando ele chegou. mas Aí o hoje- Estevão chegou a ficar e depois sair. Aí depois voltou de novo. Mas assim, o Savinho tá jogando bem e é um ponta-ponta mesmo. Sim. O Luiz Henrique é um ponta diferente porque ele vai mais para e é mais agressivo. É mais forte e tal. Mas Assim, se ele ainda não jogou, nós estamos em março, beleza, tem motivo aí, tá bom. Acabou. Tá, e então assim, tá e na questão do Igor Jesus, Prefiro não jogar do que jogar o mais. Dorival tá deixando de levar um cara que não tá fazendo um ano bom no Campeonato Carioca, e vamos ser bem sinceros. bom. Isso.
E tá levando o João Pedro, você pegar os últimos 2 meses dele, é surreal. É gol e assistência. Eu tenho gol e os números assistência. dele aqui só Gol de e assistência. 25. Os números geral da temporada não são tão bons, mas agora ele vem no momento. E assim, aí é opinião minha. Jogador acha que por o João Pedro jogador. chega na João Copa? Pedro e Igor Jesus. O João Pedro é mais jogador. Mas tu acha que o João Pedro chega Em na Copa? 2025... Aí é que tá, não dá, gente. Mas Em agora você tem que 2000 pensar, você tomar 2 traulitadas dessa data FIFA, às vezes nem o seu treinador chega na Não, Copa. beleza, mas não. em Assim, não vai ser ele 2025, pra o João resolver, Pedro né? tem Não, 10 jogos e 3 gols. Eu tô Mas fechado então, com mas essa Mas essa daí, então, esse argumento aí valia quando a gente tinha, sei lá, 5, 6 opções de atacante, a É gente não isso. tem mais Cara, isso. mas assim, beleza, Pô, o você João não acha Pedro que já vale- fez 9 e tal, mas vamos lá, entre levar o Luiz Henrique, que te resolveu problemas na seleção, ele não sentiu pressão, ele resolveu uma Libertadores e ele resolveu o problema pro Dorival. Isso é fato, ele já foi nesse ambiente e ele já resolveu. Entre você ter o João Pedro, que está jogando muito mais agora e tem outro nível de enfrentamento, ou o Luiz Henrique. Mas a briga do Luiz Henrique não é com o João Não, Pedro, eu mano. tô dando um exemplo de quem tá ali. Quer Sim, dar o não, exemplo do mas, Savinho? É Não, Savinho mas, porque e Estevam. mas o João Pedro também não vai ser 9-9. Não, mas, Segundo mas é o Dorival, mais 9 né? da convocação, cara. É você ter alguém com essa característica. Ah, mas por mais. Por eu mais acho Nem que é a a principal entrada- dele, né? Ele Então. joga nas duas. Eu Mas gosto mais dele de 9. Então, beleza. Ele quando entra no Brighton, entra de 9. Tá bom. É isso. Mas eu tô falando dos Não é nomes. titular absoluto. Quem tem São mais 10 chance de jogos- resolver um jogo pra São você? 10 jogos e 3 gols em 2025. Quem tem mais chance de resolver um jogo pra você na seleção hoje? O João Pedro ou o Luiz Henrique? Acho Pelo o que Luiz você Henrique. viu. Acho que o Luiz Henrique. O João Pedro. Ah, bom, mas o Luiz Henrique O não Luiz Henrique joga... não jogou esse ano, mano. Mas tudo bem, mas quando ele jogou, ele foi destaque em Tudo todos os bem, jogos mas dele. você pela quer pegar um seleção. cara que não tá o último jogando há jogo 4 dele meses, foi no Formiga. dia 8 de dezembro. Mas é Pô, ruim, mas se porra, o você Neymar tá tivesse- convocando o Neymar com 7 jogos depois de ter passado um mas ano o Neymar parado. tá jogando, Agora, são 7 se o Neymar jogos. tivesse sem clube, porém apto a jogar, você acha que ele não estaria na convocação? Óbvio que estaria. Aí eu já acho absurdo. Mas se ele tá sem clube, porque ele não conseguiu um clube. Gente, a gente fala tanto de ritmo, de estar bem fisicamente. O você Luiz não tá- Henrique foi Gente, o Luiz punido pela Henrique- transferência. Pô. Cara, o Luiz Henrique, o último jogo dele foi no dia 8, dia 12 de dezembro. 12. 12 de dezembro, quando Não, perdeu não o dá. Pachuca. É o último jogo dele, não dá pra Ah, convocar. não dá. E Eu teve convoco férias no meio do caminho, não dá pra convocar. Ele foi Concordo. com outro país, com Concordo. adaptação. Se ele não convocou o Paquetá porque pegou... Você sabe que não é só por isso, né? então, A gente sabe beleza. que Não, só é por porque isso. na verdade ninguém perguntou, né? Sim. Ninguém perguntou. Paquetá vai ser julgado amanhã, hoje, né? Não Começa sei. hoje. É Hoje é 3 amanhã. semanas, né, de julgamento. Mas Cabeça começa da- hoje ou Não, amanhã. a gente sabe E que para é um jogo além poderia. disso, eu acho que tinha outra pergunta que deveria ter sido feita também. O Paquetá já deveria ter perdido o lugar de intocável, inclusive em convocações, há um bom tempo. Claro. Porque assim, Por bola. Por bola, Por não tô nem bola, falando sim. de físico Eu e defendi questão muito de tempo, julgamento. mas agora eu já Ou, assim, também concordo. se você pegar a galera convocada aqui, todos estão jogando mais do que o Paquetá para fazer a função, né? Sim. Todos. Eu defendi por muito tempo, mas agora eu acho que realmente já não dá mais. Por bola. E entendo que a cabeça do cara tá. E aí ele vai pagar se ele realmente foi culpado ou não. Enfim. Se foi. Se for culpado realmente. Mas uma bela de uma merda com a carreira dele por conta do quê? Aí De vamos troco. ver. Então, mas assim. Eu tenho acho que- curiosidade de ver, assim, olhando a projeção hoje, com o Flamengo com 4 convocados e um potencial quinto que quando o Pedro voltar, eu acho que mais cedo ou mais tarde. É. Tá aí uma pergunta boa. Olhando pro Pedro antes de machucar, tá? Tivesse apto hoje, Pedro ou João Pedro? Pedro. Apesar de eu achar que o enfrentamento do João Pedro é maior, e isso eu vou sempre colocar, cara. Pra mim é muito diferente você enfrentar o Volta Redonda e o City. Lembrando que essa ligado? convocação tem 7 jogadores que atuam no Brasil, tá? mas o 7 que Pedro- poderiam ser 8 perfeitamente se o Pedro tivesse apto ou o Luiz Henrique estivesse jogando. Justamente pelo São Pedro ainda 7 ser caras mais que 9 atuam que o João aqui. Pedro. Acho que o Pedro, em questão de característica, é o mais 9 que a gente tem mesmo. Também assim. acho. Entendeu? Mas, enfim. E assim, na boa, projetando 2026 com o Pedro bem, ele tem que estar, pô. Tem. Não importa onde ele tá jogando, tá no Flamengo, tá na China, eu tá acho que no... vai ser uma situação muito parecida com a da última Copa. Eu acho que se todo mundo que tá aí chegar na Copa do Mundo bem fisicamente, a gente não vai jogar com 9. A gente não vai jogar com 9. E o Pedro vai Mas na como última um a gente cara... chegou com o Richarlison. Na última? Mas tira, não tira? Não, o Richarlison foi titular o tempo todo. Inclusive o Dorival cita o Richarlison. Dorival cita o Richarlison. Na cabeça do Dorival, o 9 não seria o Pedro. Ele tira o Ele tira um dos- Paquetá. Não, o Paquetá Não. vira segundo volante. Ele tira o Fred. O Fred, é Ele verdade. tira o Fred. É verdade, Era é verdade. Casemiro, Fred, Paquetá, É ele verdade. tira o Fred e bota o... E o Richard tá jogando de 9 no Tottenham? Não, tá machucado, né? Não, mas tá quando voltando tava agora. entrando- Tá jogando de 9. Então, por que ele citou o Richardson?
porque ele citou, a gente não pôde contar com os principais jogadores, o pergunta Neymar dos está nove. voltando agora e o Richarlison a gente praticamente não pôde contar. Na cabeça dele, pelo visto, o Richarlison Liga é pro jogador nove. do grupo. Cara, É para ser o 9. O 9 é o Richarlison. Acho que na teve uma cabeça parada dele. que passou batido também. A convocação tem um 5 de origem, que é o André, e não é um 5 de contenção, é um 5 de bem, né? construção. Ah, né? mas eu acho que o Bruno ele já vem como 5, cara. Que também não é um 5 de contenção. É tipo assim, a É. gente não tem um outro mais. perfil, né? Não é um Casemiro. Os que a gente Não é o de tem, pegar. Casemiro, Não é o Casemiro, não é o João Casemiro. Gomes, que são os caras mais protetores. Então, e o João não é É porque o assim. João Gomes Ele também mais joga de pegada, segundo, né? mas o João é- Gomes mas- joga mais é de isso. segundo. Mas né? cobra Quer em dizer, campo não pra de caramba, função, é. né? De segundo. É que o meio de Toma campo, cartão o toda meio de hora, campo mas- do Newcastle, ele tem uma pegada de que todo mundo vai e todo mundo volta. Exatamente. O Bruno O é do o Wolverhampton primeiro. também. Quando tá o Tonali, às vezes o Tonali que é mais 5, que o Bruno joga como segundo. Então e você tem o Joelinton, que é um tanque.